Olá, olá, professor Marcos Vinícius, mais uma série de correção de atividades desta feita da disciplina Intermediária 2, Contabilidade Intermediária 2. Atividade 0102, a primeira atividade da unidade 2. Vamos lá. Primeira questão: conceitue provisão conforme o CPC 25 e apresente suas características essenciais. E aí, de acordo com o material que vocês têm em mãos, vocês podem pesquisar o conceito de provisão que lá está. E aí teremos o seguinte conceito: provisão é um passivo de prazo ou valor incertos, segundo o CPC 25, item 5. E as características é uma obrigação presente, derivada de evento passado, incerteza quanto ao prazo ou valor do desembolso futuro e reconhecimento no balanço patrimonial. Essas são as características da provisão. Segunda questão: diferencie provisão de passivo contingente quanto ao reconhecimento no balanço e à divulgação em notas explicativas. Bom, a provisão ela é reconhecida no balanço quando a saída de recursos é provável e o valor pode ser estimado. Já o passivo contingente, não reconhecido no balanço, divulgado em notas explicativas quando a perda é possível e nada divulgado quando remoto. Terceira questão: complete a tabela abaixo com o tratamento contábil adequado para cada classificação de risco. E aí nós temos essa tabela, né? Não dessa maneira, mas trazendo essa classificação lá no material. E aí você vai colocar sim ou não, conforme o quadro que você tem lá na no seu material, tá? Só corrigir aqui, que aqui não é tabela, né? Aqui é o quadro, tabelas, as laterais não têm linha, né? Vamos lá, então. Classificação provável, na probabilidade maior que 50%. Aí vem a pergunta: reconhece provisão? Sim. Divulga em nota? Sim. Possível, fica entre remoto e provável. Reconhece provisão? Não. Divulga em notas? Sim. Remoto, probabilidade muito baixa. Reconhece provisão? Não. Divulga em notas? Não. Né? Aqui é não. Por quê? Porque nada faz, né? Quando a provisão é remota, nada faz. É... Quarta questão. Apresente o lançamento do reconhecimento da provisão. Aí você vai debitar despesa com provisão para o resultado e vai creditar a provisão, que é uma conta de obrigação, que será do passivo circulante ou não circulante. Quinta questão. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. E aí você tem, primeira afirmativa: provisões são passivos de prazo ou valor incertos. Segunda afirmativa: passivos contingentes devem ser reconhecidos no balanço quando a perda for possível. E terceiro, para provisões, a entidade deve divulgar o valor contábil no início e no fim do período. E quarta afirmativa: passivos contingentes com perda remota não são divulgados. E aí nós vamos perceber que provisões são passivos de prazo ou valor incertos, afirmativa correta. Já passivos contingentes devem ser reconhecidos no balanço? Não. Passivos contingentes não são. Nenhum contingente é reconhecido no balanço, né? Já para a gente aprender e não ficar com alguma dúvida.
certo? É, A terceira está correta. Para provisões, a entidade deve divulgar o valor contábil no início e no fim do período. Ok. E a quarta está correta, porque fala que passivos contingentes com perda remota não são divulgados. Ok. Alternativa B, apenas A1, A3 e a, a 4, né? E a 4 estão corretas. Tá bom? Vamos para a nossa sexta questão. Explique o que significa melhor estimativa na mensuração de provisões e quando se utiliza o método do valor esperado. Bom, a melhor estimativa é o valor do desembolso exigido para liquidar, é, para liquidar a obrigação na data do balanço. O método do valor esperado é utilizado quando há grande número de itens, ponderando todos os desfechos possíveis pelas respectivas probabilidades. Sétima questão, preencha o diagrama abaixo com as informações corretas sobre a mensuração de provisões. Aqui você tem esse gráfico para preencher 4 espaços aqui, né? 4 lacunas. Daí, então, a provisão ela vai poder, como obrigação, ser uma obrigação individual, né? E com relação aos itens, um grande número de itens. Como obrigação individual, vai considerar o desfecho individual mais provável. E com um grande número de itens, utiliza-se o método do valor esperado. Então, essas seriam as expressões que vocês alocariam nessas lacunas. Oitava questão, explique em que circunstâncias uma provisão deve ser mensurada pelo valor presente e qual a taxa de desconto a ser utilizada. Bom, a provisão ela deve ser mensurada pelo valor presente quando o efeito do valor do dinheiro no tempo for material, geralmente para obrigações de longo prazo. A taxa de desconto deve refletir o valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do passivo, sendo uma taxa antes dos impostos. Nona questão, conceitue accretion e explique como ele é contabilizado no contexto das provisões de longo prazo. Então, você vai lá na apostila, você vai encontrar a expressão accretion, ele é o ajuste anual para a atualização financeira da provisão mensurada a valor presente, representando a passagem do tempo. É contabilizado como despesa financeira, ou seja, você vai debitar a despesa financeira e vai creditar a provisão, certo? Vai creditar a provisão. A décima e última questão, explique a necessidade de reavaliação periódica das provisões e o tratamento contábil aplicado quando a estimativa se reduz. E aí é só colocar que as provisões devem ser reavaliadas em cada data de balanço para refletir a melhor estimativa corrente. Quando a estimativa se reduz, a provisão deve ser revertida contra o resultado do período. E aí, nesse caso, você vai debitar a provisão que havia sido outrora creditada e vai creditar a revisão de provisão como uma conta de receita para contrapor a conta de despesa que havia sido registrada. Ok, pessoal, aqui está a correção da atividade 0102. A gente volta com a atividade 0202. Bons estudos e até a próxima.